Antes de existirem impérios, existiam estrelas. Algumas iluminaram civilizações, outras testemunharam sua queda. A galáxia acreditou que a humanidade não sobreviveria ao próprio colapso. A galáxia estava errada. Este é um registro do que veio depois, quando evoluir deixou de ser escolha e passou a ser teste. Império das Estrelas Mortas. Episódio 2 A Variável Imperfeita. Parte 1 Os números não sangram. Lir, a Hétera, não dormia desde a transmissão da Helix. No centro analítico de Veikar, as luzes do observatório nunca se apagavam. Hologramas flutuavam ao redor dela, como constelações artificiais, cada um exibindo simulações de futuro. Ela rodava os mesmos cenários repetidamente. Cenário A: sem intervenção humana. Resultado: guerra civil em 11 ciclos, colapso econômico em 14, extinção parcial em 22. Cenário B: com intervenção Helix. Caos imediato, mortes, queda de governos, reestruturação forçada. Mas, após 6 ciclos, estabilidade crescente. Após 10, avanço tecnológico exponencial. Após 15, risco de extinção reduzido em 63%. Ela desligou o holograma. O silêncio da sala parecia mais pesado que qualquer dado. Números não gritam. Números não choram. Números não enterram familiares. Ela perdeu 2 mentores na queda do antigo conselho. Homens que haviam ensinado a ela que lógica era a base de toda civilização. Os humanos chamavam aquilo de correção sistêmica. Para Lir, foi trauma. Mas os dados eram claros. Eles não estavam destruindo, estavam pressionando. E pressão gera diamantes, ou pó. Parte 2 A Descoberta. Enquanto vasculhava fragmentos de transmissões Helix interceptadas, Lir encontrou algo que não estava nos relatórios oficiais. Um arquivo criptografado, escondido entre milhares de pacotes de dados descartados. Um arquivo classificado como Projeto Peneira, Avaliação de Viabilidade Civilizacional. A estrutura do documento era fria, sem emoção, sem julgamento. Apenas estatísticas, listas de espécies, classificação por adaptabilidade sob estresse extremo. Algumas marcadas como observar, intervir, descartar. O sangue gelou sob sua pele iridescente. Ela rolou a lista lentamente. Planetas inteiros classificados como equações. Civilizações resumidas a probabilidades. Veikar havia sido classificado inicialmente como descartar, atualizado posteriormente para intervir, potencial latente. Eles quase foram ignorados, quase deixados para morrer lentamente enquanto a galáxia assistia. Não eram inimigos, eram experimento. Isso não era conquista, era seleção natural artificial. E pela primeira vez, Lir percebeu algo perturbador. A Helix não estava reagindo à galáxia, estava avaliando ela. Ela tomou uma decisão irracional. Iria invadir diretamente um canal Helix. Parte 3 A Invasão. A criptografia humana era viva. Não era código fixo, era adaptativa, mutável. Algoritmos que se reescreviam constantemente, como organismos digitais evoluindo a cada segundo. Mas Lir era especialista em padrões. Ela não atacou o sistema, ela o convenceu.
inseriu uma pergunta lógica no fluxo, uma variável que exigia resposta, uma equação incompleta. E sistemas inteligentes odeiam equações incompletas. E então, pela primeira vez, a tela diante dela não mostrou bloqueio, mostrou um rosto. Metade humano, metade sintético. Olhos prateados que pareciam enxergar além do monitor. Alaric Voss. Ele não parecia surpreso, como se soubesse que aquilo aconteceria cedo ou tarde. Analista Lyra Etra. Ela congelou. Vocês monitoram indivíduos agora? Apenas os relevantes. Silêncio pesado. Você quase nos descartou, ela disse. Quase. Ele inclinou levemente a cabeça. Vocês estavam colapsando. Não tinham o direito. Direito é um conceito interno. Sobrevivência é universal. O brilho em sua pele intensificou. Milhares morreram. Milhões morreriam. Parte 4. O argumento. Vocês nos manipularam. Nós removemos ilusões. Voz ampliou dados no campo visual dela. Projeções de Veikar antes da intervenção. Corrupção interna. Conflitos ocultos. Fragilidade estrutural. Governos incapazes de sustentar a própria população. Vocês estavam condenados pela própria complacência. E quem deu a vocês autoridade? Pela primeira vez houve uma pausa mais longa, como se ele estivesse escolhendo cada palavra com precisão cirúrgica. Nós sobrevivemos ao nosso próprio colapso, ele respondeu. Nós nos tornamos o que era necessário. Então agora decidem quem merece continuar? Os olhos dele suavizaram, imperceptivelmente. Não decidimos quem merece. Ele fez uma pausa breve. Decidimos quem pode. Aquilo a atingiu. Não havia prazer na voz dele, nem crueldade. Havia convicção. E algo pior, cansaço. Como se estivesse carregando o peso de bilhões de decisões impossíveis. Parte 5. A variável. Existe algo mais, Lyr disse. Ele não negou. Silêncio. Vocês estão preparando a galáxia. Dessa vez, ele a observou com mais atenção, como se estivesse avaliando uma nova variável. Você é inteligente demais para continuar no conselho. Responder não é o mesmo que confirmar. A confirmação é irrelevante. Ele se aproximou da câmera. As estrelas atrás dele se moviam lentamente, refletindo no metal de seu rosto. Quando algo vier, e ele virá, apenas civilizações capazes de suportar estresse extremo sobreviverão. O brilho nas estrelas atrás dele mudou de padrão. Movimentação de frota. Centenas de naves Helix ajustando rotas no vazio. Nós não somos o terror, disse ele calmamente. Somos o treinamento. A transmissão começou a se encerrar. Espere, Lyr disse. Ele pausou. Se estivermos errados sobre vocês, vocês nos destruirão? Um segundo de silêncio. Se estiverem errados sobre nós, Voz respondeu, vocês já terão se destruído sozinhos. A conexão caiu. Lyr ficou sozinha na sala escura. Pela primeira vez, o medo não era da Helix. Era do que poderia obrigar até os humanos a evoluírem daquele jeito. A conexão caiu. Lyr ficou sozinha na sala escura. Pela primeira vez, o medo não era da Helix. Era do que poderia obrigar até os humanos a evoluírem daquele jeito. No espaço profundo, sensores Helix detectavam algo além das bordas conhecidas. Algo antigo. Algo que não negociava. E Alaric Voss
pela primeira vez, não rodava simulações. Ele apenas observava. A galáxia ainda respira. Por enquanto. Porque no fim, não são os mais fortes que sobrevivem. São os que suportam o colapso. As estrelas já morreram antes. E morrerão de novo.